E aí, Gian Giacomo, como é que está a programação para esta quinta-feira com o presidente brasileiro? Oi, Elisa. Elisa, olha, por enquanto uma calmaria aqui na Casa Branca, mas isso aqui vai mudar da água para o vinho, porque daqui a pouco chega a comitiva, né? Daqui a pouco não, vamos lá. 11 horas da manhã, né, aqui no horário local de Washington, meio-dia no horário de Brasília, é a hora que está marcada essa reunião entre o presidente Lula e o presidente americano Donald Trump, mas é claro que os jornalistas chegam um pouco antes, né? E aí já começa toda aquela movimentação que costuma acontecer aqui em dia de visita de líder, de chefe de Estado aqui na Casa Branca, em dia de líder estrangeiro aqui na Casa Branca. Os dois devem se encontrar no Salão Oval, a gente deve ter acesso aos primeiros minutos ali desse encontro entre Lula e Donald Trump, que são aqueles primeiros minutos em que os dois dão as mãos, tiram foto, às vezes respondem a uma pergunta ou outra dos repórteres e depois a gente deve sair do Salão Oval e aí continua a reunião a portas fechadas, que é seguida por um almoço de trabalho. Por que almoço de trabalho? Porque normalmente esse tipo de visita não tem um jantar de Estado, que é aquele mais cerimonial, mas sim um almoço de trabalho, é uma visita mais pragmática, mais rápida do que uma visita de Estado. Até por isso, Elisa, eu não tenho certeza se o presidente Lula vai entrar aqui onde eu estou, porque só para explicar para vocês, eu estou na área de imprensa aqui da Casa Branca, é um jardim ao lado do Salão Oval e da sala de imprensa, aquela que a gente costuma mostrar quando tem as coletivas com a Caroline Leavitt, e normalmente quando existe uma visita de Estado, o chefe, o líder estrangeiro, entra por aqui caminhando, existe uma apresentação da guarda aqui dos Estados Unidos, com bandeiras de vários estados, todo um cerimonial que acontece. Mas como não se trata de uma visita de Estado, talvez Lula entre por outra porta. E não só ele, tá? Vários outros líderes estrangeiros estão sendo apresentados assim, né? Aqui na Casa Branca, Donald Trump tem tratado muitas dessas visitas de líderes estrangeiros como visitas de trabalho em vez de visitas de Estado. E é um momento em que Donald Trump está sendo pressionado por uma série de questões, é claro, a guerra com o Irã, está se preparando para ir para uma visita à China, conversar com Xi Jinping. Por isso, esse encontro agora com o presidente Lula deve ser um encontro mais leve no sentido de carga para o presidente dos Estados Unidos. Eu conversei com algumas pessoas aqui em Washington que estão a par da organização desse encontro e me disseram que a expectativa é de um encontro ali amistoso, um encontro leve que sirva para estreitar a relação entre os dois, eventualmente aparar alguma aresta ali na relação, mas é mais nesse sentido do que no sentido de os dois fecharem um acordo, sair com algo concreto aqui da Casa Branca. Um encontro importante para os dois, é claro, mas do qual não deve sair um resultado prático, concreto, como um acordo, um documento em comum, algo desse tipo. Então, a preparação aqui no Salão Oval é para que essa reunião aconteça às 11 da manhã aqui no horário de Washington, meio-dia no horário de Brasília. O presidente Lula sai lá da casa da embaixadora aqui nos Estados Unidos e vem aqui para a Casa Branca, provavelmente entra aqui pelo outro lado da Casa Branca e a imprensa tem acesso aos primeiros minutos dessa conversa, em que eles devem fazer ali o aperto de mãos, uma imagem importante, né, como dizia a Priscila Yasbeck, uma imagem importante ali dos dois. A gente lembra, claro, Elisa, como foi tensa a relação entre Lula e Trump no começo do segundo mandato de Trump à frente aqui da Casa Branca no ano passado. Aí a coisa foi mudando até aquele dia na Assembleia Geral da ONU, lá em Nova York, em que Trump, no meio do discurso da ONU, disse que tinha se encontrado com Lula nos bastidores e que os dois tiveram uma boa química. E aí, a partir de então, a relação mudou, começou a expectativa para esse encontro presencial entre os dois. O encontro teria acontecido no começo do ano, existia ali uma série de preparativos para esse encontro acontecer no começo do ano, mas houve a guerra no Oriente Médio, houve outras questões aí mundiais que acabaram atrasando essa reunião e a gente recebeu, Elisa, a confirmação de última hora, com apenas dias de planejamento para que essa reunião acontecesse aqui na Casa Branca. Então, por enquanto, aqui, olha, tudo tranquilo, tá um dia nublado aqui na Casa Branca, mas daqui a pouco tudo isso vai mudar porque chegam os jornalistas, chega a comitiva. Lula não vem sozinho, claro, para essa reunião, vem acompanhado de 5 ministros, entre eles o ministro da Fazenda, Dario Durigan, que esteve aqui em Washington para as reuniões de primavera do FMI poucas semanas atrás, vem acompanhado também da embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, a Maria Luísa Viotti. Chega toda essa comitiva aqui para participar da reunião
com a Donald Trump e com outros integrantes também do governo. A gente ainda não sabe exatamente os nomes, mas, Elisa, a gente sabe quem não vai estar, que é o secretário de Estado americano Marco Rubio, porque está lá no Vaticano. Então a gente sabe que o Rubio não deve participar, mas ainda a ver quem serão os integrantes dessa reunião por parte de cá, né, por parte do governo americano. E a gente acompanhando, claro, toda essa movimentação, esse dia então de Lula que começa com a vinda aqui para a Casa Branca, essa reunião, ele que chegou ontem à noite lá para a casa da embaixadora, depois vem aqui hoje para essa reunião, almoça com Trump, nesse almoço que eles chamam aqui de almoço de trabalho, e talvez depois conceda uma entrevista coletiva de imprensa antes de voltar para Brasília. Elisa. Mariana Giangiacomo, bom, nós temos aqui toda a agenda. Priscila Yazbek expôs a agenda para vocês e parte do rito do que ocorre agora neste momento, onde está hospedado o presidente da República brasileiro. Mariana Giangiacomo, em frente à Casa Branca, também acompanhando essa agenda deste encontro, que até antes da gente colocar o Américo Martins em tela, só para destacar aqui uma apuração que foi trazida pelo próprio Pedro Venceslau, tá? De onde é que surgiu esse encontro, assim, do nada? Poderia ter sido uma coisa diplomática? Sim, também. Mas ele apurou aqui, ó, fontes. Joesley Batista ajudou a articular o encontro entre Lula e Trump. O empresário da JBS é próximo ao presidente dos Estados Unidos, porque eles têm negócios também, tem um ambiente, uma fábrica, né? Tem o desenrolar de algumas produções da JBS nos Estados Unidos, vendendo carnes, inclusive nos Estados Unidos. Américo Martins, a agenda, o rito no papel é grande, mas vamos pisar aqui no mundo real? De acordo com o seu olhar, a sua senioridade ao analisar assuntos internacionais, qual a possibilidade de o encontro ser, para além de papo, aperto de mão e café, útil para o nosso Brasil? Olá, bom dia, Elisa, bom dia para todo mundo que está com a gente. Esse encontro é muito importante e vai provavelmente render frutos bastante positivos. A gente precisa entender, Elisa, e lembrar como é que nós chegamos até aqui nessa relação entre Brasil e Estados Unidos. Uma relação que foi muito conturbada, como a Mariana muito bem colocou, no início do segundo mandato do presidente Donald Trump. E depois com várias interferências dos Estados Unidos, inclusive tentando interferir no sistema judicial brasileiro, portanto, uma intervenção na soberania do Brasil. Precisa lembrar que foram os Estados Unidos que provocaram esses solavancos todos nas relações entre Brasil e Estados Unidos, impondo tarifas contra exportações brasileiras, portanto punindo a economia brasileira, punindo empresários, trabalhadores brasileiros. Entrou com medidas da Lei Magnitsky contra alguns ministros do Supremo Tribunal Federal nessa tentativa de interferência no sistema judiciário e na soberania do Brasil, chegou até a suspender os vistos de algumas autoridades brasileiras e dos seus familiares, até crianças tiveram os seus vistos suspensos por conta dessas ações do governo dos Estados Unidos. Aí o governo brasileiro entrou em campo através da sua diplomacia, dos representantes do Palácio do Planalto e trabalhou muito, arduamente, para tentar reverter essa situação. Em primeiro lugar, reafirmando a soberania do Brasil, colocando todos os pontos de discordância com os Estados Unidos de uma forma muito clara e muito aberta, inclusive com artigos escritos pelo presidente Lula na imprensa, e isso foi evoluindo através desse trabalho de formiga mesmo da diplomacia brasileira, dos representantes do Planalto, e isso foi melhorando as relações entre os dois lados. O Brasil deixou claro ali quais são os seus interesses, qual é a posição do governo brasileiro e que a soberania do Brasil não ia ser negociada sob nenhum aspecto. E isso rendeu muitos frutos, obviamente, ao Brasil. Depois nós tivemos a relação melhorando muito, melhorou como a Mariana e a própria Priscila Yazbek também colocaram, quando o presidente Lula se encontrou às margens ali da Assembleia Geral da ONU com o presidente Donald Trump muito rapidamente, e o Trump disse que ali surgiu uma química entre os dois e ele começou a obter mais informações, não só sobre o governo brasileiro, mas também sobre o presidente Lula. Os dois tiveram pelo menos 3 ligações telefônicas que foram muito importantes, inclusive, para, em primeiro lugar, pavimentar as relações entre os dois, dar uma relação mais sólida e mais aberta e mais franca entre os dois, inclusive nos pontos em que eles discordam, e é natural que líderes mundiais discordem de vários pontos, e também para melhorar muito da situação
entre os dois lados. Por exemplo, foram suspensas as restrições da Lei Magnitsky, que foram impostas a algumas autoridades brasileiras, daquelas restrições de vistos foram removidos e as tarifas caíram, em parte, muito importante também, não por conta do trabalho do governo brasileiro, mas por conta de medidas da Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, de qualquer forma, foi um trabalho muito bem feito ali de reaproximação e essa reunião já é importante nesse sentido. Mostra que hoje existe um diálogo franco entre a Casa Branca e o Palácio do Planalto, que os dois líderes podem discutir qualquer assunto e que o governo brasileiro vai continuar na sua defesa da soberania do Brasil e tentando explicar ali quais são os pontos do Brasil nas áreas em que há discórdia. Por exemplo, Estados Unidos estão fazendo uma investigação neste momento sobre algumas práticas que eles consideram que são protecionistas do comércio brasileiro, por exemplo. O presidente Lula vai discutir isso, vai discutir abertamente, vai apresentar, segundo eu apurei, dados concretos da defesa do Brasil nesse sentido. Vai discutir também a questão da segurança pública, que é muito importante para o Brasil e é muito importante para os Estados Unidos. A ideia do governo brasileiro é ampliar e dá muito mais peso a acordos que já existem, inclusive, entre o governo dos Estados Unidos e o governo do Brasil para combater o crime organizado, punir essas pessoas envolvidas no crime organizado, punir narcotraficantes, punir lavagem de dinheiro também. E é muito importante que os dois governos ampliem a sua cooperação nesse sentido. Essa é uma iniciativa do Brasil, inclusive, propor esse tipo de acordo com os Estados Unidos, o que é muito importante. Agora, Elisa, também nós podemos ter alguns pontos delicados nessa conversa. E eu não acredito que esses pontos delicados sejam necessariamente na relação bilateral, porque, como eu disse, a relação bilateral, por muito esforço do governo brasileiro, vem melhorando ao longo do tempo e já é uma vitória essa reunião hoje, que muita gente acreditava que jamais aconteceria entre o presidente Lula e o presidente Trump em pleno Salão Oval na Casa Branca. É uma vitória importante do governo e do Brasil e da economia brasileira também. Agora, aonde que a gente pode ter algum tipo de divergência mais delicada? Nas relações geopolíticas internacionais. E aí eu estou menos preocupado, por exemplo, com discussões sobre o Irã, onde os dois políticos divergem muito, e muito mais focado nas discussões que podem acontecer sobre a região, sobre o que aconteceu na Venezuela no início desse ano, a captura e prisão do ditador Nicolás Maduro, sobre a questão de Cuba. O presidente brasileiro já foi muito claro que é contra qualquer tipo de intervenção em Cuba, inclusive a favor, o presidente Lula, de que os Estados Unidos acabem com o embargo econômico contra a ilha, que é uma posição muito diferente da posição do presidente Donald Trump. E como nós estamos falando dos dois maiores países do continente, os dois países que de fato têm peso nas Américas, é quase inevitável que eles tratem de assuntos regionais também, que vai expor a posição contrária dos dois. Agora, isso também não deve criar maiores ruídos na conversa, porque é clara a posição dos dois. Tanto o presidente Lula entende e sabe qual é a posição do presidente Donald Trump, como o inverso também é verdadeiro. É muito provável que eles simplesmente acabem concordando em discordar nesse aspecto. Elisa.